Olá, pessoas queridas, tudo bem? Estamos chegando aí, o pessoal vai entrar. Eu peço só um pouquinho de paciência, que já já nós começamos, tá bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o luto, né? Nós entendemos que o luto existe, mas muitas vezes a gente não consegue entendê-lo ou viver de fato o luto. E quando nós não fazemos isso, ou quando nós, de certa forma, é, pulamos etapas ou coisa que eu valha, a gente cria uma espécie de cancro na nossa vida e vai levar isso para sempre, né? Então hoje nós vamos ter um papo aqui com a Val, uma pessoa maravilhosa que tem uma história muito profunda com relação ao luto. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitos de nós, né? Porque todos nós, de alguma forma, vivemos já algo relacionado com o luto, né? E hoje nós vamos então tentar entender um pouquinho mais isso. Deixa eu só escrever aqui o nome da live para ficar registrado. Só um instante. Pronto. Agora sim. E assim, o luto, quando ele não é vivido na intensidade necessária, ele acaba provocando ansiedade na nossa vida e muitas vezes a gente não faz ideia que o que está nos causando a ansiedade é justamente esse luto, né? E o luto ele pode estar relacionado à perda de algum parente, de algum ente querido, perda de um animalzinho de estimação, ou perda até da nossa própria personalidade, né? Muitas vezes a gente muda a fase da vida e não consegue conceber que nós mudamos. E a gente fica preso à fase anterior, como se a gente não vivesse a perda efetiva dessa fase. Eu acho que a Val já chegou por aqui. E já. Ela aqui no nosso papo. E pessoas, olha só, quem tiver perguntas a fazer, por favor, faça. Oi, Val. Boa Boa noite. noite, tudo Tudo bem? bem? Seja bem-vinda. Ué, nós estamos no mesmo lugar? Quase, né? A cor da parede é bem parecida. É quase, bem parecido, sim. Então, pessoas, quem tiver perguntas a nos fazer, por favor, façam. Caso não dê para responder aqui ao vivo, nós vamos depois da live responder a todas as perguntas, tá bem? Val, seja muito bem-vinda. Hoje o tema, como a gente havia dito, é o luto e a ansiedade. Eu estava dizendo aqui para os nossos colegas, nossos amigos, que você tem uma história muito profunda e que tem muitos de nós vamos nos identificar com a tua história, né? Então, a palavra é sua, fica à vontade, conte para nós a sua história e nós vamos aqui conversando a respeito disso. Obrigada, Gilberto. Para mim, travou aqui, já começou travando. Eu acho que estamos com problemas técnicos. Dá a impressão que a Val travou. Mas muito bem.
É... E, Voltou? Você conseguiu ouvir o que eu falei, não? bom, você disse que era para eu começar então a contar, né? Então Beleza. vamos lá. Uhum. Qualquer coisa, se o som ficar ruim, vocês podem me dar um toquinho aqui que eu vou mudando a internet. Que é os nossos Tá bom. desafios agora é essa internet, né? Aham. Então vamos lá. Bom, meus pais, né, casados, então com 8 anos, meu pai teve uma doença degenerativa, né? Então ele passou 9 meses em cima da cama, com minha mãe tendo os cuidados com ele, né? Ele acabou tendo 3 derrames. Então ela passou esse processo com ele e eu bem nova não consegui ajudá-la, né? Porque as minhas irmãs mais velhas conseguiu ajudar a dar banho, a comida, no que ele precisava. Mas eu não podia fazer nada, né? Sempre estava mais distante, até por não ter força, por não ter idade também, então sempre minha mãe me poupava disso. Quantos anos Então, você tinha, Val? eu tinha 8 anos, Aham. né? E então, é, depois dos 9 meses, né, o meu pai veio a falecer. E nisso, com a morte dele, minha mãe foi sincera comigo, disse que ele havia falecido. E depois, né, talvez pela história de vida deles, ela não comentou mais tanto sobre ele, né? Então, o que me causava bastante angústia, porque eu era bem pequena, não tinha tantas lembranças dele. A maior parte do tempo ele estava trabalhando, né, estava fora de casa. Então, eu queria saber quais eram os sonhos dele, quais as vontades que ele tinha, o que ele queria ter feito e não fez, e minha mãe não tinha resposta para isso. E nisso eu acabei tendo uma sobrecarga, que foi eu mesma quem coloquei, de que eu deveria estudar, trabalhar, não dar trabalho para minha mãe, porque minha mãe já tinha tido trabalho demais, tanto com ele como com as outras dificuldades que ela já havia passado. Então eu coloquei essa responsabilidade de que eu não devia dar trabalho para ela, né? Que eu deveria estudar, trabalhar e fazer o máximo que eu pudesse para ser alguém na vida, para que ela tivesse orgulho, né? Então, com este processo de sobrecarga, também veio a questão, será que o meu pai morreu realmente? Né? E nisso eu tinha ido ao velório dele, não fiquei tanto tempo próximo do caixão, mas ali ele estava, né, no velório. E aí eu idealizei, imaginei que aquilo dali era uma fantasia, que meu pai havia pago alguém para ter sido enterrado no lugar dele, de que ele tinha uma nova família, de que ele tinha encontrado outras pessoas, tinha outros filhos, e que um dia eu iria encontrá-lo. Então eu alimentava isso. Mas isso com 9 anos, 10 anos, e o tempo foi passando, e eu fui seguindo nos estudos, para não dar trabalho para minha mãe, e na esperança de que meu pai voltasse, né? Então passava um carro que era igual ao que ele tinha, ou semelhante, então eu sempre procurava. Onde tinha uma multidão, eu sempre procurava ali então meu pai. E essa busca pelo meu pai, ela se tornou assim, passou pela minha adolescência e pela minha fase adulta, né, de que eu não acreditava que ele havia morrido. Então, soube, né, do meu pai que tinha um trabalho, que ele era uma pessoa muito querida. Então, ele tinha uma amiga que cedeu um espaço lá no cemitério, num jazigo, né? Então, cedeu essa cova para ele. E então eu resolvi ir atrás dessa mulher, né, para saber se ela já tinha feito a exumação do corpo dele, porque dependia dela, né, como ela sendo dona do espaço ali. E então eu liguei no cemitério, isso por volta de 21 ou 22 anos, e conversei com a recepcionista. Ela disse que o corpo do meu pai ainda não tinha sido exumado, que precisava da dona, né, da proprietária ali, e da minha mãe, que era responsável pelo meu pai. Só que, lembra, minha mãe, ela evitava falar sobre o meu pai, né? Então, ela não queria mais saber dessa história. E isso é uma história que machucava ela, né? Para ela já havia sido encerrado isso. Então, eu pedi para o telefone dessa moça, né? Dessa senhora, para que eu entrasse em contato com ela, que eu fizesse o procedimento junto com ela da exumação. Só que o cemitério não me cedeu o telefone dela. Falou que por questão de segurança, ela que teria que entrar em contato comigo. Então eu deixei o telefone, tudo lá para que essa moça pudesse ligar, né? Só que quando ela ligou, ela quis falar com a minha mãe. Então ali, em 30 segundos,
eu tive que contar para minha mãe que eu tinha ligado no cemitério, que eu tinha essa expectativa, né, de fazer a exumação, que eu nem tinha ideia como que era esse processo, né? Mas então a minha mãe ali rapidamente soube disso e teve que atender o telefone e combinou com ela então de que iria até o cemitério fazer a exumação. Enfim, combinaram, marcaram um dia e fomos nos encontrar no cemitério. Então foi eu, minha mãe e minha irmã até o cemitério, encontramos com essa senhora, elas assinaram os papéis lá, então tinha que fazer o processo da exumação. Chegando lá, né, eu e minha irmã que fomos até a cova, e aí, quem nunca passou por isso, é uma das piores coisas que a gente pode ver, né? Foi algo que me marcou muito, eu costumo dizer que, ainda hoje, que foi a pior coisa que eu já vi na minha vida, né? Então, ver ali aquela lembrança daquele homem que eu tinha, muitos anos depois, ser transformado ali em 2 ou 3 quilos de ossos, né? Então, estava exatamente o tamanho dele, a fisionomia dele, né? Era ele. Então ali caiu a ficha de que era meu pai, que eu tinha me enganado a vida inteira, sofrido tanto, né, na esperança de que ele voltasse, e aquilo era uma ilusão da minha mente. Então a partir daí, né, que eu consegui viver o meu processo de luto, então. Uau! É muito interessante, Val. Aliás, gratidão por você compartilhar uma história tão profunda com a gente. Eu Imagina. queria só dar um toque para a turma que está nos assistindo, porque assim, hoje é o dia conhecido como o Dia dos Finados, né? E por que nós trouxemos esse tema hoje, né? Nós trouxemos esse tema hoje porque muitas pessoas, no dia de hoje, estão se questionando se os seus entes queridos, se aquelas pessoas que já faleceram, se realmente faleceram ou não. Estão vivendo situações muito semelhantes a essa que a Val nos colocou aqui, né, sem saber muito bem o porquê. Né? E você vê, seu pai faleceu quando você tinha 8 anos, e você viveu até os 21, 22 anos, alimentando algumas expectativas que, na verdade, existiam no seu inconsciente. Né? Isso mesmo. Racionalmente, você sabia que aquela pessoa tinha falecido. Até porque, quando ele estava lá acamado, você acompanhou o processo de morte dele, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, no racional, no cognitivo racional, você sabia o que estava acontecendo. Mas o inconsciente te levou para um lugar onde você não acreditava. Né? E quando você fala que queria saber dos sonhos do seu pai, saber o que ele tinha de expectativa na vida, você transfere para você a carga de responsabilidade de realizar os sonhos que eram dele. Né? E é assim, a gente, seja num carro, seja na construção de uma casa, seja no plantar uma árvore, enfim, você puxa para você uma responsabilidade que era sonho dele, que você nem sabe, ao menos, se existia de verdade. É verdade. Né? E tudo isso... Pode continuar, desculpa. Não, por favor, vai. Né? E além disso, desse processo dessa mudança, né, de querer entender todas as coisas que aconteciam, se era verdade ou se não era, o que ele fazia, o que não fazia, mas se ele tivesse feito diferente, talvez ele não teria tido essa doença. E aí foi onde, aos 18 anos, eu descobri, né, que eu estava com depressão profunda. Então, eu iniciei um trabalho, né, então saí da escola, aí arrumei um trabalho, e aí eu precisava de uma garrafinha de água do meu lado, sempre, porque me dava falta de ar e eu tinha que ter aquela garrafinha de água, que aquilo iria passar aquele mal-estar. E aí a minha chefe, né, começou a perceber que aquilo não estava normal, né? Que eu não podia ficar sem aquela garrafinha, que era ali a minha âncora, né? Que eu precisava sempre.
que ela iria me ajudar em todos os momentos. Uhum. E onde ela me ofereceu para que eu fosse até a psicóloga dela, né? Então ela marcou uma consulta, foi o meu primeiro contato com a psicologia, né? Uhum. E foi onde lá que eu soube, né, uma grande surpresa, de que eu estava com depressão profunda, porque até então eu não sabia o que era aquilo que eu sentia, né? Sim. Eu não tinha ideia do nome que dava para isso. Né? Minha mãe sempre dizia que eu era a única que tinha TPM, que minhas irmãs não tinham nada disso e que eu era diferentona, né? Por que eu era tão Uhum. sensível assim, né? Sim. E a partir daí, então, que foi onde eu comecei as buscas, né? Para entender o que era aquilo que se passava comigo, né? Eu lembro que a psicóloga dizia assim para mim: Val, nós somos formadas de três coisas, né? É, a parte infantil, aquilo também que vem dos nossos pais, né? Que hoje eu entendo como as nossas crenças, e Uhum. o que nós somos realmente. Então, essa sua parte infantil, ela quer sair todo o tempo, né? Ela quer sair e é como se fosse uma criança atrás do sofá. E aí você batia nela e não, volta para trás de novo. Então eu nunca deixava sair aquela parte infantil, né? Da liberdade, das fantasias até, das brincadeiras. Então, Uhum. isso, né, me acarretou em ser uma pessoa séria, né? Em ser talvez reservada e não deixar essa criança interior sair, né? Uhum. Então foi um processo longo, até mesmo com as terapias, de entender esse processo ansioso que acarretei, né? Talvez por muitas outras coisas, não só pelo luto não vivido no tempo certo, né? Sim. Mas também por outras cargas que eu fui acumulando e não tendo pessoas do meu lado, não porque não queriam me ajudar, não neste sentido, mas pessoas que também não me compreendiam, não sabia aquilo que estava acontecendo comigo, porque realmente era muito pesado, era difícil, né? Então eu É. não posso culpar talvez a minha mãe por me ver em cima da cama chorando ou outras pessoas que não me enxergavam dessa forma, porque talvez fugiam do entendimento deles, né? Uma certa Sim. ignorância, até mesmo pelo tempo. Hoje é mais comum, né? A gente tem um Instagram que tem páginas e páginas de ansiedade, de depressão, tem grupos no Facebook. Mas há 20 anos atrás, onde eu vivia, não tinha, ninguém falava sobre isso, né? Uhum. Então, poderia ser uma frescura, poderia ser uma criança mimada demais por ser a caçula, né? Sim. Sim. Então a gente vai se rotulando um monte de coisa até que chega um momento que a gente precisa encarar isso, né? A gente Uhum. se encontra com um inimigo realmente, porque entender tudo isso que passava comigo, lidar com todos esses monstros foi muito difícil, foi um processo assim bem desafiador, Sem né? dúvida. E você sabe que você falou uma coisa interessante, me perdoe te interromper, Imagina. que as pessoas não sabem, e não sabem mesmo, né? Quem passa por um processo de transtorno de ansiedade e com todos os seus as suas consequências, a síndrome do pânico, claustrofobia, fobia social, entre tantos outros problemas acarretados pela ansiedade, chega e fala para uma pessoa, não, eu não posso entrar na síndrome do pânico, não, eu não quero sair de casa. A pessoa vira e fala, não, mas por que você está com tanta frescura que não quer sair de casa? Né? Porque só quem passou por um processo desse tipo é que sabe efetivamente como é esse processo. E se você não tem um apoio de um profissional que, que estudou para entender esse processo, a tendência é você levar muito tempo para ressignificar essas coisas, né? Até por esse motivo que nós estamos fazendo a Semana Viver Sem Ansiedade, aproveitando aqui para falar um pouco a respeito disso, que é importante, né? Para levar um pouco dessas experiências para as pessoas que não têm a oportunidade ou ainda não se sentiram confortáveis de buscar ajuda com um profissional. Então, exercendo o nosso papel de ajudar as pessoas a buscar, na verdade, a lidar melhor com suas emoções através de um trabalho eficaz, nós então estamos criando aí essa atividade que é dela que você está fazendo parte. Né? Isso, Gilberto, e é muito importante isso, né? Como eu comentei,
no meu tempo, né, que eu tive meu primeiro contato nessa busca de saber o que acontecia comigo, porque as pessoas falavam ansiedade, é um problema emocional, é um transtorno emocional, mas Uhum. eu não entendia, mas de onde que vem essa emoção? Será que é um órgão? Porque esse é meu braço, eu estou sentindo, mas é emoção, da onde Aham, que é isso? Né? aham. Então, vinha essa questão muito forte em mim, e conviver com pessoas que não entendiam isso era muito difícil, né? Era Uhum. mais desafiador, né? Quando eu falava, eu não tô legal, me deu uma falta de ar, mas essa multidão. Então, as pessoas não compreendiam isso. E o mais Aham. interessante, eu acho muito elogiável esse trabalho que você tem feito de falar mais abertamente sobre a ansiedade, porque talvez talvez seja um grupo pequeno, uma semana só, né, que você está Uhum. fazendo É, isso. acaba muito rápido, né? Acaba tão rápido, mas talvez a esperança da melhora de alguém. Talvez uma única Uhum. palavra, uma única frase que você fale nessa semana pode transformar, ressignificar a vida de uma outra pessoa, né? Que talvez não precisa passar por todos esses anos de sofrimento, né, que eu passei, né, de Uhum. angústia, de solidão e tudo mais que eu passei. Mas independente disso, acredito que todas as coisas que acontecem com a gente também é para o nosso aprendizado, né? É exatamente Uhum. por isso que hoje eu estou aqui, né? Sim, Contando sem para outra dúvida. pessoa a minha história, porque talvez se eu não tivesse passado por nada disso, não teria por que comentar disso, ou até mesmo ter empatia com quem passa por isso, né? Uau, Então, oi. é, essa coisa do luto, eu gostaria de te perguntar agora. Vamos ver se você vai responder como a maioria das pessoas responde. Tá. Qual é? E as pessoas que estão nos assistindo também podem responder aqui pelo chat. A Val vai dar um instantinho para que vocês respondam antes dela responder, porque talvez ela responda certo. Eu espero que não, né? Será que fui eu que caí? Oi, oi, oi. Ah, agora eu acho que eu voltei. Ou eu ou você caímos aqui. Não Oi. sei o que aconteceu. Voltamos? Estamos de volta ou não? Oi. Oi? Voltamos ou não?
Estamos ao vivo ou não? Oi, oi. E aí? Tô aqui. Bom, Tá aí? eu vou encerrar rapidamente e abrir uma outra live, tá bem? Combinado.